Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques desta manhã no Brasil e no mundo? A nova regra fiscal, apresentada ontem pela equipe econômica do governo, agora deve seguir para a tramitação no Congresso Nacional. As mudanças devem ser analisadas nas comissões e em plenário das duas casas para então ser aprovada. A ala econômica do governo federal, encabeçada pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento, apresentou e explicou a nova regra fiscal que pretende controlar os gastos das contas públicas. Os gastos do governo não podem ter crescimento acima de 70% do crescimento da receita. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no geral, parlamentares e economistas analisaram os principais pontos do marco e avaliaram positivamente a proposta. Mas, na prática, o sucesso do pacote de medidas depende das receitas. O ministro Fernando Haddad já reforçou que a medida depende da arrecadação pela carga tributária, trazendo alterações para quem está fora do sistema. O texto deve ser apresentado ao Congresso Nacional via projeto de lei complementar até o próximo dia 15 de abril, que é o prazo limite para o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades do orçamento do ano que vem. Mas Haddad afirmou que a proposta deve ser enviada ao Congresso pelo presidente Lula já na próxima semana. No Legislativo, o texto pode ter alguma alteração. O projeto inicia sua tramitação na Câmara dos Deputados, passando pelas comissões da Casa e, na sequência, vai para o plenário, com votação em 2 turnos. Em seguida, vai às comissões do Senado e depois ao plenário, com votação em turno único. O quórum para aprovação de projeto de lei complementar é maioria absoluta das duas casas do Congresso, sendo 41 senadores e 257 deputados. Se aprovado pelos parlamentares, o texto parte para a sanção presidencial. Ao menos 2 pessoas morreram e uma está desaparecida após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Os bombeiros retomam as buscas por desaparecidos e há o alerta para mais chuvas hoje. Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros do Rio retomou as buscas pelo homem que foi levado pela correnteza no canal do Rio Joana, no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias, 2 homens morreram. Um deles foi arrastado pela enxurrada no bairro do Covanca e o outro estava apoiado na grade de um prédio, na Vila Ideal, quando um raio caiu e o eletrocutou. Já o desaparecido estava na rua, no Maracanã, quando foi arrastado para uma galeria pluvial. O amigo que estava com ele foi resgatado pelos bombeiros. Nesta quinta-feira, em toda a cidade do Rio de Janeiro, choveu em média 30 milímetros, mas em alguns lugares, como na Tijuca, foram registrados quase 80 milímetros de chuva em apenas 1 hora. O Centro de Operações do Rio de Janeiro declarou estado de atenção às 7h45 da noite. Houve registro de alagamentos em diversos pontos da cidade e ao menos 81 sirenes foram acionadas em 50 comunidades. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu nesta quinta-feira eventos com aves para evitar a gripe aviária no país. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente mais informações. A portaria suspende a realização de exposições, torneios, feiras e qualquer outro tipo de evento com aglomeração de aves em todo o território nacional. Além de suspender também a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior em estabelecimentos registrados em todo o país. E essa suspensão se aplica a qualquer espécie de aves de produção, ornamentais, passeriformes, que são aquelas espécies conhecidas popularmente como passarinhos, aves silvestres ou exóticas em cativeiro e todas as demais aves criadas para outras finalidades. E por que essa medida foi tomada agora? Bem, o que acontece é que em janeiro, uma nota técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento alertou para o aumento da notificação de focos da influenza aviária em diversos países, entre eles Argentina, Bolívia e Uruguai. E aí foi estabelecido o aumento da vigilância
sanitária nos estabelecimentos avícolas por parte dos órgãos estaduais de defesa sanitária animal. E também foi solicitada a realização de vigilância epidemiológica para a gripe aviária em todos os sítios de aves migratórias reconhecidos pelo Departamento de Saúde Animal. Só que agora viu-se a necessidade de intensificar os esforços com a suspensão dos eventos, justamente para evitar a doença aqui no Brasil. Essa é uma medida de caráter preventivo que tem validade de 90 dias, mas que pode ser prorrogada. E agora vamos para os destaques internacionais. O ex-presidente Donald Trump foi indiciado por um grande júri da cidade de Nova York nesta quinta-feira por envolvimento em um caso de suborno durante o período de campanha em 2016. Com a acusação, Trump vai se tornar o primeiro presidente ou ex-presidente dos Estados Unidos indiciado pela Justiça. O Ministério Público de Nova York já entrou em contato com os advogados de Donald Trump para que o ex-presidente se entregue. Trump deve ser indiciado oficialmente na próxima terça-feira pela Suprema Corte Estadual de Manhattan. Isso não significa que o magnata é culpado, mas indica que uma investigação reuniu evidências suficientes para levá-lo a julgamento. O ex-presidente é acusado de participar de um caso de suborno e falsificação de registros durante o período de campanha em 2016. A imprensa americana cita que Trump enfrenta ainda mais de 30 acusações relacionadas à fraude comercial. Após a confirmação de acusação, Trump publicou uma declaração afirmando que se tornou vítima de uma perseguição. Ele diz que essa é uma forma de interferência no processo eleitoral do país, já que ele é um dos pré-candidatos para a nomeação do Partido Republicano para presidente nas eleições de 2024. E o governo brasileiro decidiu não assinar a declaração final da Cúpula pela Democracia de 2023, promovida pelo governo americano. O texto condena a Rússia e exige que o país retire as suas tropas do território ucraniano. A Cúpula pela Democracia foi organizada pelos Estados Unidos com o objetivo de reforçar a democracia global e confrontar o autoritarismo. O Brasil não concordou com o foco dado à guerra na Ucrânia na declaração final e decidiu não assinar o documento. Fontes do Itamaraty disseram que o Brasil não considera que a Cúpula da Democracia seja o fórum ideal para discutir a guerra. Os diplomatas brasileiros avaliam que as discussões sobre o conflito devem acontecer apenas no âmbito da ONU e do seu Conselho de Segurança. O Itamaraty nega que a recusa do Brasil em assinar a declaração possa criar problemas com os Estados Unidos. Os diplomatas brasileiros acreditam que Washington sabe reconhecer o que eles chamam de política externa independente. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Até mais!